Galera, a importância de entender sobre os sintomas da Covid-19 em cada tipo de organismo diferente, com idades diferentes, com hábitos alimentares ou doenças diferentes, ou pessoas saudáveis, é muito importante você relatar anormalidades, né, na sua saúde nessa época. Por quê? Porque através dos sintomas você consegue descobrir por que, que uma pessoa talvez seja assintomática e outra não. Em que área o vírus atacou o seu organismo. Porque o que nós percebemos é que o coronavírus ele tem vários tipos de ataque. E isso deve se dar por algumas defesas do nosso organismo. Por mais que o organismo não tenha imunidade contra o corona, os assintomáticos de alguma forma têm alguma imunidade ao vírus. E não se sabe por quê. Pode ser alguma enzima, pode ser alguma coisa no seu sangue, pode ser uma boa alimentação, um cálcio, alguma coisa que o coronavírus não consiga ultrapassar. Então a importância de você relatar os sintomas. Geralmente muitas vezes você não entende que algo é sintoma do coronavírus e isso passa despercebido. Nessa época de pandemia, eu percebi que a minha garganta de manhã fica muito adocicada. E a minha esposa relatou a mesma coisa, sendo que minha esposa tem diabetes e eu não tenho. E como se fosse no canto mesmo da língua, você sente um açúcar logo pela manhã. Não é uma coisa normal. Mas é bom você relatar essas coisas porque outras pessoas podem ter o mesmo sintoma. E a gente entender que tipo de avanços podem acontecer depois disso. Já faz uns 5 dias que a gente sente essa mesma coisa, quase uma semana ou uma semana. É muito importante entender porque onde está sendo um ataque do corona, em que parte do organismo que pode estar liberando glicose, qual parte do organismo que ele está atacando e qual parte pode estar resistindo ele nesse ataque, né? Por onde ele vem, o que atrai ele no organismo. Então é muito importante os relatos de coisas que não são comuns na sua vida. Você passou a vida toda não sentindo esses sintomas e agora você sente esses sintomas. Pode ser alguma coisa relacionada ao uso de máscara constantemente, né? Que pode estar alterando alguma coisa, mas é muito difícil. Até porque você não fica 100% o dia todo com a máscara, você sempre está tirando a máscara para alguma coisa. Uma outra questão, gente, nós vemos que o nosso país e muitos países não trataram com o devido respeito ao coronavírus. As pessoas, tem gente que parece que não tem medo, né? Eu acho que a primeira coisa que se deve fazer numa situação dessa de contaminação é se consertar com Deus. Eu acho que é a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer. Por quê? Porque você pode ir, não pensa você que seu organismo é mais forte, que a sua proteção é mais forte, não, porque nós seres humanos somos vulneráveis a esse tipo de coisa. Então a primeira coisa é se preparar, filho. Se prepara porque senão, se o bicho pegar, pelo menos você vai entrar no céu, né? Tem muita gente que nem está se preparando. Então é muito importante esses sintomas que podem ser diferentes dos sintomas que já estão relatados. E o relato das pessoas é muito importante porque você às vezes encontra pessoas com o mesmo sintoma. Aí você faz uma comparação e percebe que aquela pessoa também teve coronavírus. E isso ajuda a ciência. Isso ajuda os médicos a entender os caminhos, né? É muito importante. O Brasil, eu vou falar pelo Brasil, o povo foi um desrespeito total, cara. Um dia, quando essa epidemia passar, a gente vai ver como as pessoas brincaram com essa doença. Como as pessoas fizeram pouco caso com a saúde alheia. Tanto os governantes, né, os patetas que tem aí, uns patetas que tinha que sair daí e dar porrada, sinceramente. Tinha que tirar esses caras na porrada dali. Porque é uma revolta tão grande, é uma revolta tão grande que a gente vê os caras que não fazem nada, só ganham dinheiro e ficam com essa palhaçada na época de pandemia. Eu sempre falei,
nos meus vídeos passados, que um dia você ia ver, só que eu não pensava que era o coronavírus não, eu pensava que seria uma guerra, alguma coisa braba, uma fome. Um dia você ia ver como as igrejas não estão pouco se cagando por seu povo, tá? E aí a gente ia ver a cara dessas pessoas em época de pandemia que não ia ajudar ninguém. É, o que eu vi foi igrejas vendendo máscara, aproveitando da situação, podendo ter feito a diferença que o governo não fez, que a prefeitura não fez, sair distribuindo máscara, distribuir álcool em gel. Mas não é uma coisa assim para fazer por desencargo de consciência, não, porque as igrejas hoje em dia fazem as coisas para dizer que tem obra social. Não é uma coisa por desencargo de consciência, não. É uma coisa para fazer por amor. Investir esforço, investir dinheiro, mas não. E nós, por outro lado, nós vemos que o governo, esperar do governo é você morrer com uma caveirinha, porque o governo não está interessado nisso. Você vê que os governantes não têm moral, esses ridículos, escrotos, eles não têm moral porque são puxa-sacos de empresário. Eles não têm moral para chegar no BRT e multar o BRT que estiver cheio. Eles simplesmente vão lá, eles devem negociar antes, por telefone, a gente vai fazer uma semana, só mesmo para a mídia noticiar. Aí vai lá uma semana, o BRT, você tá no céu. Depois volta aquele inferno, aquele purgatório. Purgatório nem existe, mas é um purgatório, um inferno aquilo ali. Aí as pessoas começam a ver a irresponsabilidade do governo, aí pensa, não adianta nada, eu vou trabalhar, eu tenho que ficar dentro da condução, não adianta usar máscara, não adianta isso, não adianta aquilo. E aí sabe o que acontece? As pessoas param de usar máscara. Tem uns idiotas, né? Quem trabalha com o público sabe que tem uns idiotas que querem entrar no supermercado, nos centros comerciais, no shopping, sem máscara. Que às vezes bota a máscara, entra e quer tirar a máscara lá dentro. Tem uns que quer botar camisa, cueca, calcinha, aquela cueca freada de caminhão na cara para entrar. É uso de máscara, o retardado, não é uso de cueca cagada na cara, não. Mas tem os imbecis, eu não vou pegar isso não, são os primeiros a morrer. Essas pragas são os primeiros a ficar contaminados e sair contaminando os outros. Então tem várias situações no nosso país e uma delas é a idiotice, né? A idiotice de muita gente. Então a gente ainda tem que lidar com os imbecis, uma falta de patriotismo. Não vou usar máscara não. Um monte de gente aí nos botecos reunido. Passa final de semana, tá aquele povo tudo enchendo a cara. Não tem problema não, filho. Enche a cara, mete a máscara na cara, bota a garrafa por dentro da máscara e morre com a sua cachaça. Mas não mata os outros, filho. Não adianta nem usar máscara em aglomeração. Isso pra mim é ridículo. Você tá no bar, a máscara do cara tá aqui, tá quase no sovaco, tá lá no umbigo a máscara do cara. O que adianta? Conversando e voa aqueles lasers, né? Aquelas espuminhas no cantinho da boca, vai voando pra tudo quanto é lado. E o povo come farofa e cospe na cara do outro. E o coronavírus tá aí, ó. Tá brincando, opa, vamos passear. Passa nenhum, passa nenhum outro. Infelizmente, não se tem autoridade. A polícia não multa esses estabelecimentos, né? O Rio de Janeiro está principalmente tomado de gente estranha, cara. Gente que não entende a gravidade. Em São Paulo o povo ficou igual besta. O cara correndo de máscara. Pô, se você está na rua, você está distante das pessoas, é só correr distante das pessoas. O distanciamento social funciona. Mas se você está no ambiente fechado, você tem que usar máscara. Mas não, aí ficou aquele povo tudo aglomerado. E esses dias teve uma aglomeração ainda pior. Aí quando vai falar, não, é lockdown, aí o cara fica desesperado. Os comerciantes ficam desesperados, quer agredir, quer mudar. Vai lá no estabelecimento de quem ficou lá aberto lá a noite toda e contaminou todo mundo, que esses que são responsáveis. Quer brigar com alguém, vai brigar com eles. É muito simples, gente.
Você tem um estabelecimento que tem 1.000 pessoas ali sem máscara, você chega, quem é o dono desse estabelecimento? Você está preso, fecha as portas agora e deixa o povo embora. É muito fácil. Eu não tenho paciência para isso não. Quem tiver aberto vai ser preso. Vai lá, polícia. Pum, chega aqui, ó. Porque o povo que usa máscara, o povo da saúde, passa assim, cara, deve ter vontade de jogar uma bomba no meio daquele povo ali. Porque o cara tá se matando no hospital, ele sai de plantão e vê um monte de gente ridícula ali, cagando pro trabalho dele. E mais tarde vai ser mais um lá para ele estar auxiliando na respiração. Infelizmente, essa pandemia serviu para fazer realmente o que o Bolsonaro falou, né? Diploma de burro na mão e atestado de idiota. Não é nem título de eleitor na outra, é atestado de idiota na outra. Diploma de burro para quem votou nele, né?